Então, quem quiser comentar algo, levanta a mão aí e a gente começa. Ninguém quer falar nada? Vocês fizeram? Professora, no sistema... É a Mariana. No sistema eu coloquei o carro um pouquinho mais quente, né? Ele deu uma fermentada, bem pouco, né? Aí do sistema 2 não houve nada, porque era só água morna e o açúcar. Não tinha nada ali para que fermentasse. Aí no sistema 3, devido ao fermento e o açúcar, daí ele deu a reação, né? Ele fermentou um pouquinho menos. No sistema 5, ele fermentou mais devido a caso do amido também, né? O açúcar no amido, não é isso? Eu estou vendo. Ele fermentou mais, né? No caso, estou sem o meu material, estou em casa, tá? As fotos fermentou, pelo que eu lembro, ele fermentou por causa do amido que contém na farinha, né? O 6? O 5. Aí o 6 ele fermentou, o fermento, junto com a farinha e o açúcar, porque ele precisa da glicose para ver a fermentação, por isso que ele fermenta mais. Não é isso? Por causa do açúcar. Exatamente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Mais alguém que fez? Percebeu algo diferente? Quer complementar o que a Maria falou? Não? Todo mundo está tímido, professor. Tá, eu tô vendo. O que está acontecendo com vocês hoje? Tô com frio? O meu ficou cheio de buraquinho, professor, os 6. Igual os buraquinhos que ficam no pão. O sistema 6, né? Sim. E os outros foram iguais o da Maria, daí... Você colocou um pouco mais de água, né, Adriana? Mais de água e ela tava mais para morna, assim, mais para quente. Bom, pessoal, então, assim, legal quem fez, tá? Quem não fez, a gente vai ter outras experiências, tá? É legal que vocês façam para que vocês visualizem na prática isso que a gente vai conversar aqui nas nossas aulas, tá? Vocês receberam um material sobre fermentação, um material bem básico que explica de uma maneira bem generalista como que ocorre essa fermentação e que é algo muito importante em vários processos da industrialização de alimentos. Então, a gente vê a fermentação acontecer nos pães, no leite, né? Derivando aí o iogurte, por exemplo, queijos, na área das bebidas, cerveja, vinhos, e por aí vai, né? Tem vários. Hoje em dia se fala bastante em kombucha, kefir, tudo isso são produtos provenientes de um processo fermentativo. Então, como nos sistemas foi observado, que vocês fizeram em casa, os sistemas que continham açúcar, que era o sistema 3, o sistema 4 tinha só água e farinha de trigo, não tinha ali o micro-organismo, assim como não tinha o micro-organismo também no sistema 2, né? Então, o sistema 2 e o sistema 4 não ia acontecer absolutamente nada, porque não tinha a levedura ali disponível para que ocorresse qualquer tipo de fermentação. Enquanto que no sistema 1, no sistema 3,
No sistema 5 e 6, nós tínhamos a água em todas as situações, né? Água morna. Por que é importante a água morna e não tão quente? Quanto mais quente a água for, a probabilidade de inativar essa levedura é muito grande. Você pode matar o micro-organismo, tanto que no processo de esterilização e de higienização e limpeza, se utiliza vapor, né? Se utiliza água quente. Então, no caso da produção de alimentos, quando se utiliza uma água muito quente, consequentemente, vai matar o micro-organismo e não vai ter o processo fermentativo, né? Então, a temperatura ideal para o crescimento do micro-organismo, que é benéfico aos alimentos, é a mesma temperatura dos micro-organismos patogênicos e deteriorantes, em torno de 36, 37 graus aproximadamente. Então, uma água morna nessa temperatura já é excelente. No caso do sistema 3, por exemplo, no sistema 1 a gente só tinha água e fermento. Então, ele poderia dar uma fervida, assim, levemente, né? Uma fermentada, assim, muito discreta. Por quê? Nós não temos nenhum tipo de energia disponível, nenhum tipo de carboidrato disponível nesse sistema. Você sabe que a água não tem carboidrato, né? E só tinha água e fermento, então esse fermento não ia crescer, ele apenas se solubilizou ali, né? Enquanto que nos demais sistemas, por exemplo, o 3, tínhamos fermento, açúcar e água. Então, o micro-organismo, ele já tinha a glicose, que a Maria Helena comentou anteriormente, para o seu desenvolvimento, para começar essa reação e desenvolver o fermento, que é assim que a gente fala, né, em casa. Então, para iniciar esse processo fermentativo da quebra desse carboidrato que se transformou em energia e, consequentemente, vocês podem ter percebido, ele começou a liberar CO2, né, nesse processo fermentativo, nessa reação que aconteceu. Esse CO2 que é liberado quando está lá na massa do pão faz com que a massa cresça, né? Aí, por que no sistema 5 e 6 também fermentou? Por exemplo, no sistema 5, vocês tinham o fermento e a farinha de trigo. A farinha de trigo, ela contém carboidratos. Esses carboidratos são são compostos por diferentes tipos de açúcares, incluindo a glicose. Então, por isso que a gente conseguiu perceber uma fermentação nesse sistema. Então, tinha açúcar, energia disponível ali para que aquele micro-organismo se desenvolvesse. E no sistema 6, ele tinha, além do açúcar, ele também tinha a farinha. Então, tem o amido disponível ali, que contém açúcares, e o açúcar propriamente dito. Então, por isso que nesse sistema, muitos de vocês perceberam um crescimento maior ainda. No caso da Adriana, ela colocou um pouco mais de água. Pode perceber mais bolhas, né? Lembra que eu falei para vocês que se caso vocês quisessem e tivessem disponível em casa balões, poderiam ser colocados nesse sistema? Se vocês tivessem colocado, o que ia acontecer? Nos sistemas que tinha açúcar e fermento, ia formar o CO2 e ia encher esse balão, encher um pouco desse balão, né? Não encher uma bexiga totalmente cheia, mas ia encher um pouco desse balão. E aí a gente poderia fazer uma discussão sobre isso também, que foi o CO2 liberado, então, por esses micro-organismos. E é esse mesmo CO2 que faz lá o pão crescer, por exemplo, tá? Pessoal, vocês têm alguma dúvida relacionada a esse processo fermentativo? De uma maneira geral, ele é bem básico. A gente vai, ao longo das aulas, visualizar um pouco mais
o que é uma fermentação lática, uma fermentação alcoólica, uma fermentação acética e assim por diante. Mas, falando assim de uma maneira bem generalista, o que nós precisamos ter? O micro-organismo, seja ele qual for, né? Qual for a sua espécie ali, cada alimento vai precisar de ter um micro-organismo de uma característica específica e ele precisa de açúcar, energia para sobreviver e fermentar, tá? Alguém quer colocar alguma coisa? Quer comentar sobre o que fez? Ou tá tudo certo? Hoje vocês estão mudos, hein, gente? Meu Deus. Como vocês estão muito quietos, então eu entendi que vocês estão sabendo tudo sobre esse assunto. Hoje, para descontraí-los, né, que eu vi que ontem descontraiu vocês, a gente vai fazer um quiz novamente. E vai funcionar da mesma forma que eu fiz ontem. Eu já mandei para vocês no e-mail, podem confirmar lá. Caso não tenham recebido, me chamem aqui no WhatsApp que eu vou mandar para vocês. E esse quiz se chama Quiz de Leite. Também tem, acho que tem 9 perguntas relacionadas à produção de leite e também algumas análises físico-químicas, microbiológicas e ao processamento de alguns produtos que nós vimos até agora. Então, vocês vão abrir o e-mail, vão responder o quiz, igual vocês fizeram ontem, e vocês vão receber no e-mail de vocês o relatório dessas perguntas, tá? Então, bora lá. Se alguém tiver alguma dúvida, chama aí. Professora, manda para mim no Zap, por favor. No meu e-mail aqui não entra. Mando, só um minuto. Se alguém mais precisar que eu mande no WhatsApp, me fala, tá? Só um pouquinho, Adriana, que eu tô abrindo aqui. Oi, Ricardo, boa noite. Você entrou agora, tá me ouvindo? Boa noite. Hoje a gente está fazendo um quiz novamente, similar ao que nós fizemos ontem, só que hoje é sobre leite. E eu quero saber se eu preciso mandar no seu WhatsApp ou se você está conseguindo acessar o teu e-mail. Se precisar, eu mando aqui no WhatsApp. Não, tá dando certo o e-mail que você tá mandando na empresa lá que eu tinha cadastrado. Ah, tá. Tá conseguindo abrir? Isso, tá dando certo. Ah, beleza, então. Obrigado. Você manda para mim pelo WhatsApp. Maria? Foi você que pediu? Isso. Sim. Beleza. Obrigada. Mais alguém precisa, gente?
Pessoal, vou dar uma conferida quem tá aqui. Daqui a pouco eu já pergunto se eu não achei alguém, tá? Adriana. Acho que a Beviane não tá hoje. Caio, você tá aí? Acho que não também. Cris tá, Diego também. Erlei também. Everton, Francisco. Presente. Francisco. Tudo bem aí, Francisco? Tá aí, né? Vamos. Opa. Vai dormir hoje não, hein? Hoje não, hoje eu tô fazendo uma cochilada. Ai, que bom. Gilmar. Quem é esses Gilmares que estão aqui? Gilmar Lopes de Oliveira, eu. Tô sem o sobrenome. Você entrou... Tem mais algum Gilmar presente? Gilmar Pires? Gilmar dos Santos? Gilmar, tu aparece 2 vezes. Tu entrou por mais algum outro lugar ou não? Eu tô respondendo o quiz pelo celular e tô assistindo a aula online pelo computador. Ah, não. Que estranho. Aparece 2 Gilmar pra mim aqui. E os 2 é você. Eu tenho 2 e-mails. Tu me manda sempre nos 2 e-mails. Mando da empresa e o meu particular. Não, mas quanto ao quiz não interfere. É em relação ao Teams mesmo. No Teams tá... Não, porque eu tô respondendo o Teams mesmo. Pois é, não sei. Herbert tá aqui. Ivone, acho que eu vi você, Ivone. Ivone, tá aqui. Ivone, você tá aí, Ivone? Tá me ouvindo? Ivone não responde. João não tá hoje. Tô ouvindo, Fernando. Opa! Beleza. Juliana. Você tá aqui hoje, Juliana? Está. Jussara também, já vi. Laércio. Laércio, não tá? Acho que caiu. Lauri também não. Leandro. Tá por aí, Leandro? Leandro não responde também. Lourdes está aqui. Maciel já deu presente. Maria Helena também. Maria Silvana. Tá aqui, Maria? Maria Silvana, tá me ouvindo? Prof, Maria Silvana. Opa, beleza? Vou chamar os mais quietinhos aí, que eu quase não escuto. A Marta. Marta tá aqui. Deu certo hoje, Marta? Deu, prof. Hoje abriu certinho. Ai, que bom. Beleza. Tem uns pintinhos aí na sua casa, Marta?
Tem Prof, tem uma Oi. criança aqui dentro de casa. Eu tô ouvindo. É minha nenê, ela tem um pintinho, uma gaiolinha ali. Ai, que fofo. Ah, a gente tá ouvindo ele aqui. A Neuci, tá por aqui, Neuci? Presente, prof. Opa. Ricardo entrou. Tadeu. Tadeu tá aqui também. Tá aí, Tadeu? Presente, professora. Opa. Tudo certo, Tadeu? Tudo, só entrei um pouco atrasado e ouvi o pessoal falando de quiz, mas não chegou no meu e-mail ainda. Não, ai, deixa eu te mandar no WhatsApp então, meu Deus. Gente, vocês têm vergonha de falar comigo por aqui? É a mesma coisa? Não, que o volume estava muito baixo aqui, eu não tinha ouvido, eu ouvi agora. Ah, tá. Mandei no teu WhatsApp. Ok. A Tânia. Tânia não tá hoje, né? Vamos ver ela entrar. Zeni, você tá por aí, Zeni? Tá. Tá me ouvindo? Não te escuto, Zeni. Tô vendo que você tá falando, mas eu não ouço você. Eu tô ouvindo, professora. Opa, agora eu te ouvi também. Beleza. Leandro, eu quero escutar você aí. Dá uma boa noite. Pessoal, qualquer dúvida referente ao quiz, me perguntem. Imaginem que vocês vão ganhar R$1 milhão ao final dele. Então, tentem responder todas certinhas. Viu, professora? Eu acho que vai ter que mandar igual ontem, porque o e-mail, agora que eu me lembrei, eu só consigo abrir lá. Ou se eu te passar aquele outro e-mail que eu passei, que eu tenho no celular daí. Te mando no ar. Se for tudo bem para você? Pode ser, se conseguir mandar da mesma forma que ontem, faz favor. Mandei.
Tá tranquilo, gente? As perguntas? Difícil? Mais meia boca. Ou tá muito fácil, ou tá muito difícil. Vocês não estão falando absolutamente nada. Tô chocada. Oi? Vamos ler, professor. Vamos falar para quem? Então eu tô atrapalhando vocês. É que quando nós gostamos de fazer exercício em silêncio. Ai, tá bom. Não vou falar mais. Prof, eu já fiz o meu. Apareceu aí? Deixa eu olhar. Tem uma, professora, que eu não sei só. É a que vale 1 milhão, Diego. Putz, eu tô lascado. Recebi, Lourdes. Ah, tá. Ótimo. Parabéns. A do leite é fácil, a gente tá acostumado desde novinho mexer com vaca e leite, é a matéria mais fácil, que eu tô gostando mais. Ah, que legal. Então, isso ajuda muito. Tem muita coisa que é do dia a dia mesmo. Realmente. Eu também tirei leite desde novinha, gente. Eu já contei isso. É, de manhã, quando é frio assim, a gente lembra, quando tinha que levantar de madrugada, tirar leite no frio. Verdade, antes de ir pra escola. Coisa mais triste. É, verdade. Ai, não, foi uma fase que eu não gosto de lembrar. Eu odiava tirar leite, mas eu ajudava a minha mãe e a minha irmã. Às vezes ia só eu e a minha irmã antes de ir pra escola, que minha mãe estava na roça. Não ganhei 1 milhão. Não? 7 de 9. Mas bateu na trave. Pensei que era uma, mas fiquei em 2. Deixa eu ver qual que é agora. Nossa, errei uma aqui que... Era que eu tava na dúvida e uma outra que eu errei de besteira mesmo. Prof, recebeu o meu? Já vou olhar. O meu foi também, professor? Já tô atualizando aqui, já falta vocês. Demora um pouquinho. Vamos ver de quem que veio. Diego, Lourdes, Maria Helena. Uhum.
Recebi o da Marta também.
Recebeu o meu e professor. Vou confirmar. Recebi o da Zeni, do Herbert, da Neuci, Laércio e Tadeu. Certinho. As notas estão sendo melhores do que o primeiro quiz lá de ontem? Acho que teve numa média aqui, pelo que eu tô vendo. Até agora, tão bem. Quase todo mundo acertou quase todas. Poucos erros. Ontem teve, né? Vamos ver até o final. Mas ontem teve pessoas que erraram mais. Eu errei uma a mais hoje. Errou uma a mais? Ontem você acertou quantas? Ontem eu errei 2, hoje eu errei 3. Mas eram coisas que você não sabia ou que você se confundiu? Não, eu me confundi na pasteurização ali. Ah, mas aquela ali também tava bem... Os minutos e os graus de temperatura, eu acabei me perdendo ali. Quando eu fiz ela, eu falei, meu Deus, tá muito parecido tudo isso aqui. A diferença é muito pequena, né? Sim. Ô, Laércio, olha aquela lá que eu errei. Da composição do leite, o que influencia lá, exceto. Aí eu coloquei, tava na cara, eu coloquei que a raça, o que tem a ver? A raça influencia muito. Não, mas não na composição. Sim, não, influencia, exceto, né? Tá, exceto lá o tipo de ordenha, isso não influencia em nada na composição do leite. Seria isso? As outras Olha aí coisas. o Herbert dando spoiler. Ah, é? Não terminar ainda? Agora não vale. Essa questão não vale. Ai, meu Deus do céu. Eu relendo aqui, eu falei, mas é burro. Ai, eu também fui nessa, Herbert. É nóis. Ai, ó, pega a razão aí, ó. Acontece.
Pessoal que ainda não encaminhou, tá quase? Professora, eu tô tentando. Acabei de enviar aí, professor. Quem me falou isso foi? Não reconheci a Erlei. voz. Opa, Erlei. Eu quase não te escuto aqui, Erlei, por isso que eu não reconheci. Muito bem, recebi. Prof, eu mandei o meu agora também. Recebi. Ok. Quem que tem um e-mail chamado João Pedro? João Pedro. É você, Jussara? Que mandou por esse e-mail? É o teu? Ô, professora, eu mandei para ele ver, não sabia que ia para você. Vem para mim. Então, veio pro meu filho só para ele ver. Tá aqui. Não tem problema. Só para saber quem que é. Então. Não sabia que ia para você. É que eu estava conversando com ele, daí eu mandei para ele ver como que era o quiz. Foi o meu, professor. Quem? Francisco? Sim. Acabei de receber. Deixa eu ver qual que é aí.
Acabei de mandar o meu lá também. Hoje foi uma melhor que a outra. Viu? Vocês estão começando a ficar bom nisso. Não, mas confunde, algumas coisas é bem próxima ali. Eu não me conformo de ter errado o TH ali. E a maneira de análise lá que eu achava que era cripto, não sei o que ali. E já é outra. Crioscopia? Qual que é? Isso, eu joguei nessa. Na verdade, é outra, não posso falar que a gente não terminou. Nem todo mundo respondeu ainda. Não vamos ver aqui. Deixa eu ver. Pergunta sobre os sorvetes. Teve 95%, por enquanto, né? Foram 22 respostas. Teve 95% de acertos. A pergunta que vocês tinham que completar as lacunas pelo processo esse da pasteurização, do tempo, né? Que foi comentado anteriormente. Teve 54%. Metade, mais ou menos. Essa do que o Ricardo acabou de comentar sobre ponto crioscópico, né? Sobre a análise físico-química, teve 82%. A da manteiga, eu vou puxar as orelhas de quem errou. 95%. Alguém errou essa. Professora, eu tenho que receber meio ponto. Mas estava meio na cara, né? Oi? Oi, Francisco. A teoria tem que receber meio ponto. Eu joguei na média, né? E ficou no meio. Ai, Francisco. Eu somar e dividir por 2 dá certo. Isso aí. Vamos ver. A da fermentação lática, alcoólica e acética, eu vou puxar os orelhos de alguém também. Essa aí tá fácil. A da composição do leite, eu vou puxar as orelhas de um monte de gente. Todo mundo caiu na pegadinha, né? Sim, eu botei gordura e era água. Mas é água. Opa! Não essa. A da composição ali, ó, exceto aquela que o Herbert falou antes. Ah, a primeira? Não sei, ela fica embaralhada. Não sei se para uns é a primeira, para outros não. Pra mim é da primeira. Ah, o outro é dos constituintes. Essa aqui também, né? Por enquanto, 4 pessoas erraram, gente. Vou puxar as orelhas também. Vai ter muita orelha pra puxar, então. Eu acertei, prof. Hoje não teve trollagens do computador, Laércio. Hoje eu consegui dominar melhor ele, tirei fora ali. Acontece, não tem problema. Que bom que foi isso, né? Que não foi você que errou. É mesmo. E que bom que não estava valendo nota, né? Quando eu fiz o curso de formação de professores na UTF, era online. E no dia da prova, nossa, era um terror psicológico, porque, assim, pior do que fazer a prova eram as orientações, porque a gente não podia, tinha que cuidar como a gente clicava, porque senão o programa lá que fazia a prova, ele entendia que você já estava passando a página. Então, às vezes, você não tinha nem respondido, e depende de como você clicava, ele pulava para outra página e não voltava mais. Aí você zerava as questões. Nossa, eu morria de medo naquilo lá. Eu fiz isso na prova minha de IAD aqui no Senai também. Errei um monte ali, aconteceu a mesma coisa. Ai, meu Deus.
triste, né? É igual marcar. Isso daí acontece. Quando acontece isso no computador, é igual marcar uma questão, uma prova normal, e apagar e desmarcar, né? Mesmo. Trocar a alternativa. É a mesma coisa. Ô, professora, esse meu computador aqui é louco. Quando eu vou baixar aqui, ó, para baixo, ele vai e apaga as respostas que eu fiz. Eu tenho que voltar de novo lá em cima. Quando eu volto, tá tudo fora do lugar. Agora eu tava olhando as respostas aqui. Meu Deus! Eu marquei uma coisa, tá outra ali. Jesus amado. Eu ainda não sei direito, professora. Eu tô aprendendo a mexer nesse computador. Olha só, gente, que boa oportunidade. É isso aí. Mas já tô aprendendo até a abrir um monte de página aqui em cima, aqui que eu tô vendo aqui, ó. 1, 2, 3, eu abri a outra. Viu, Adriana? gente. Usa o álcool gel, talvez seja o teclado que esteja com coronavírus. Lembra da norma lá da empresa? Senhor amado. Ai, gente, Deus o livre. Agora eu dei uma acalmada, mas no início disso eu via do mercado meio louca, assim. Falava, meu Deus, e agora? Lavava tudo. Lavava pacote de erva, lavava tudo, pacote de pão e deixava escorrendo lá. Ai, agora eu já nem tô mais lavando. Mas diz a lenda que ele faz isso também nos computadores. Ah, tá bom. Ai, gente, já cansei dessa história de coronavírus, viu? De verdade. Deus. Pessoal, acho que todo mundo já tá terminando, né? Pelo que eu tô vendo. Todo mundo já mandou. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Perguntas básicas, né? Nada de muito aprofundado, mas que são bem importantes. E às vezes, gente, é aquilo que eu falo para vocês na sala de aula, que vocês ficam às vezes se preocupando com um determinado conteúdo lá, que às vezes é mais difícil, mais complexo, mas vocês estão vendo que, de uma maneira geral, isso que eu perguntei são coisas muito básicas da industrialização de leite e derivados. Lógico que tem muitas outras etapas que são bem importantes, mas assim, a gente tem que ter uma consciência do seguinte: nós não vamos sair do curso sabendo tudo de tudo, né, gente? É impossível a gente armazenar tanta coisa na nossa cabeça, né? E mais assim, o que é muito importante vocês entenderem de uma forma geral para todas as unidades curriculares que a gente estuda, é que tem pontos, situações que são e conteúdos que são muito importantes a gente saber, que é o básico, né? Por exemplo, lá na industrialização de carnes, vão ter assuntos que são básicos também. Mas, como vocês já vivenciam isso diariamente, vocês vão ter uma facilidade muito grande dentro da unidade curricular de carnes, por exemplo, né? O comentário que a Lourdes fez, ela falou, desde muito cedo, né, a gente mexia com leite. Então, isso já faz parte da nossa vida. Para quem fazia isso, tinha vacas leiteiras em casa, vendia leite, ouvia falar muito, o leite não passou no teste de acidez, ou o leite estava muito ácido, termos nesse sentido. E que hoje, quando a gente escuta, faz muito sentido, né? Então, é porque nós vivenciamos isso. Se, de repente, o Francisco comenta frequentemente que antigamente produziam cachaça. Então, quando a gente chega lá na disciplina de bebidas, a industrialização da cachaça vai ser muito mais fácil, porque é algo que já está acostumado, já vivenciou, já viu como funciona. Então, é assim, gente, quando eu falo para vocês, não se apavorem, prestem atenção naquilo que é básico. Em relação a esse quiz, por exemplo, né? São questões bem básicas, que quando a gente fala durante a aula, às vezes entra no ouvido e sai no outro e fala, já entendi.
Mas aí quando a gente vê tudo meio junto, aquilo começa a gerar algumas dúvidas. Mas isso é normal, tá, gente? Então, isso são pontos bem específicos, bem básicos, mas que é muito importante para nós da área de alimentos saber, né? Claro que vai ter situações em que a gente não vai saber a resposta. E você vai falar, não, mas eu sei onde procurar. E aí você vai lá e vai buscar as informações, tá? Não imaginem que vocês vão sair de alguma unidade curricular ou do curso sabendo tudo, ou estarem pensando, ai, não aprendi tal coisa, meu Deus, eu vou ser um profissional ruim. Não, gente. A gente vai ter afinidade mais num assunto, mais afinidade no outro, vai ter vivenciado mais uma situação do que outra, e assim por diante, tá? Então, gente, nós vamos dar continuidade para a nossa unidade curricular sobre industrialização. Opa, estou compartilhando a aula de ontem. Sobre leite e derivados, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre fermentação. Vou passar alguns pontos mais específicos para vocês. E como eu falei ontem, eu vou propor para vocês uma experiência para vocês fazerem em casa. E essa semana nós faremos iogurte. Não sei se algum de vocês já fez iogurte em casa em algum momento da vida de vocês. Eu, na minha casa, antigamente, teve uma época que minha mãe fazia muito. Aquele iogurte onde você tira a muda de outro iogurte e tal, fermento, faz? Esse mesmo. E é esse que a gente vai fazer essa semana. Então, vocês vão poder fazer e depois vão poder consumir, o que é bem legal, né? Diferente do fermento ali que não tem como consumir, né? Então vai ser bem bacana porque a gente vai iniciar o assunto hoje. Vocês vão ver alguns pontos bem específicos e bem importantes. E quem fizer o experimento, né, gente? Ninguém é obrigado a fazer, mas quem quiser fazer vai poder visualizar isso em casa, tá? Daqui a pouquinho eu falo sobre o experimento para vocês. Vou fazer uns 3 litros logo uma vez. Agora que eu aprendi, vou só tomar iogurte, né? Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Fermentação de alimentos? Eu não. Não? Ai, acho que eu não consigo. Deixa eu compartilhar de novo. Agora sim. Sim? Acho que Agora tá. sim. Não sei o que aconteceu antes ali. Bom, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a fermentação de alimentos em geral. Por que eu vou falar novamente com vocês sobre isso, gente? Assim como eu comentei ontem na aula de chocolates, tem alguns pontos que são bem importantes a gente frisar, analisar, né, entender, para daí a gente passar para o conteúdo propriamente dito, tá? O próximo produto que nós vamos estudar em leites é o iogurte. Então, como vocês sabem, um processo fermentativo, né, ou preservar alimentos pela fermentação já vem desde muito tempo, né? Acredito que antigamente, talvez esse processo começou a acontecer até sem as pessoas saberem o que elas realmente estavam fazendo. O que talvez hoje ainda acontece, né? Os nossos familiares, nossos avós, nossos pais fazem a conservação de alimentos. Por exemplo, a minha mãe, ela faz muita conserva, né, de pepino, cebola, enfim, vários vegetais. E ela faz todo aquele processo, ela tem bastante cuidado em relação à esterilização, mas em conversas com ela, eu percebo que ela faz isso porque alguém falou que precisava ser feito, não necessariamente por que ela faz aquilo, sabe? Por que ela esteriliza os vidros, por exemplo,
se ela não entende de micro-organismos, né? Foi porque alguém falou que tinha que esterilizar, lavar com água, esterilizar, lavar com água quente, detergente, enfim, enxaguar bem, porque senão ele estragava. Então, isso foi uma coisa que eu lembro quando eu era criança, que eu ouvia. E às vezes acontecia de estragar. Fazia lá todo o processo, e quando passava 1 ou 2 dias que ela tinha preparado as conservas, alguns vidros, a gente percebia que ele tinha um aspecto diferente e tinha que descartar ou consumir rapidamente para que ele não estragasse. Mas não se entendia o porquê, né? Então, acredito que desde muito tempo, algumas coisas, alguns processos são feitos e talvez as pessoas não tenham entendimento na prática, né? Tipo, do que é a tecnologia dos alimentos, o que é a química, o que é um processo biológico ali acontecendo, né? Então, a gente vai frisar alguns pontos que são bem importantes. Então, no caso da fermentação, além de prolongar, né, a durabilidade dos alimentos, que esse é um dos principais objetivos da fermentação, ele também confere características distintas para os alimentos, né, dão um sabor agradável, um sabor característico para cada produto, né, a gente tem o iogurte, que é um dos casos, a cerveja, como a gente já falou, os pães, diferentes tipos de queijos e assim por diante, né. Embora alguns micro-organismos façam mal à saúde, alguns são de grande importância e não fazem mal, podendo até conferir benefícios à saúde, como os leites fermentados. Quando nós chegarmos na industrialização de leites fermentados, eu vou falar um pouco mais sobre isso, e também tem alguns iogurtes que têm alguns benefícios, né, bem interessantes para a flora intestinal, enfim, tem várias funções e é um alimento com um potencial muito bom para a saúde. Então, a gente vai falar sobre isso. Aqui nessa imagem, eu tenho o exemplo da kombucha, que eu falei para vocês já vim falando há alguns dias. Né? A kombucha, ela funciona mais ou menos como, de uma maneira bem grosseira assim, como o iogurte, né? Porque ele precisa do micro-organismo inicial, que muita gente fala, precisa da sementinha, igual o kefir, tá? Que também tem a imagem do kefir, que parece umas bolinhas, assim, parece um sagu, né? Esse é o micro-organismo e a partir dele a gente vai obtendo os produtos, tá? Que vai acontecer com o iogurte que a gente vai fazer em casa essa semana. Então, de uma maneira geral, os leites fermentados, eles podem melhorar a flora intestinal, fortalecer o sistema imunológico, auxiliar no combate ao colesterol, entre outros benefícios. Por que tem tantos benefícios, gente? Porque esses micro-organismos, podemos dizer que são micro-organismos do bem, que auxiliam na composição dessa flora intestinal. Né? A gente precisa fazer a ingestão desses alimentos, porque senão o nosso intestino ele fica colonizado ali com bactérias ruins, digamos assim. Então, é importante que bactérias benéficas sejam inseridas naquele sistema para que ocorra um controle dessa flora intestinal, tá? De uma maneira geral falando. Acredita-se, né, que esses alimentos podem ser capazes de prevenir determinados tipos de câncer no estômago e no intestino. Por que, gente, que não se usa um termo dizendo que ela previne? Porque não tem nenhum teste, nenhuma análise que foi feita e que justifica que determinado alimento previne ou cura algum tipo de doença, né? Tanto que a legislação ela é muito séria em relação a isso, para dizer que um alimento vai curar determinado problema, tá? As marcas, elas precisam ter muito cuidado em relação a isso, para não afirmar, né, não levar uma informação errônea aí para o consumidor. Os benefícios do iogurte, né, eles estão diretamente ligados ao aparelho digestivo. Professora Fernanda. Oi.
Oi. É o Gilmar. Eu vou sair do Note, ele tá, não sei se é o Note que tá com... tá embaraçando as imagens e tu tá falhando tua voz. Eu vou acessar o celular, tá? Beleza, eu te aceito aqui assim que tu entrar. Obrigado. Mas eu acho que não, Gilmar, porque eu também às vezes está embaçando o slide. O meu Às vezes também. pode ser a conexão da internet de vocês, gente. É mais provável que seja a internet. Realmente a minha toda. A Helena tá... Oi? A Helena não tá conseguindo reingressar, ela tá falando. Ué, ela não aparece pra mim aceitar ela. Ela reclamou lá no grupo. Não se importam com a presença dos moradores que está seguindo atônico do que está acontecendo, gravando o que está acontecendo, não vê a presença da polícia, tem um helicóptero sobrevoando aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo e assistindo o jornal ao mesmo tempo? Vocês são muito ninja, hein? Gilmar, eu tentei te aceitar, mas não rolou. Bom, vamos lá, gente. Obrigado, Fernanda, eu consegui aqui. Ah, entrou? Beleza. Então, gente, como eu estava falando, os benefícios do iogurte, eles estão diretamente ligados ao aparelho digestivo, né, regulando o intestino e combatendo também a prisão de ventre. Tem muitas marcas, né, bem específicas para esses fins, por exemplo, a Activia, que é bastante conhecida. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso ao longo das aulas. O iogurte é produzido através da fermentação do leite. Entre as fermentações utilizadas nos alimentos se destacam a alcoólica, a acética e a fermentação lática, que a gente já falou delas. Então, no caso da fermentação alcoólica, ela vai ser realizada por diversos micro-organismos e é bastante utilizada na fabricação de bebida alcoólica, como cerveja e o vinho, entre outros, né? Produz como principal produto o álcool e é um processo que, através do qual certos açúcares, principalmente a glicose e a frutose, são transformadas em álcool etílico, né? Ou etanol, como queiram chamar. Então, aquilo que nós falamos no início, a respeito do experimento que vocês fizeram em casa, as leveduras, ali, os micro-organismos, precisam de açúcar, né, energia, para que ocorra esse processo fermentativo. Então, nós temos uma reação aqui embaixo que mostra a molécula de glicose que foi transformada por esses micro-organismos. Por exemplo, o micro-organismo responsável pela fermentação da cerveja é a Saccharomyces cerevisiae, que é a mesma do pão. Então, ela utilizou a glicose, transformou essa glicose em etanol, né, álcool, e ela, nesse processo, ela liberou CO2, né, gás carbônico, e também nesse processo ela vai liberar energia. A gente vai falar sobre essa energia, que ela se refere a ATP, que é adenosina trifosfato, que é uma molécula de energia, assim, podemos dizer assim, de uma maneira bem generalista, e calor, né? É uma reação que libera calor, tá? Isso é a fermentação alcoólica. Então, podemos entender, de uma maneira geral, que a fermentação alcoólica o produto, né, que é o que está do lado direito da seta, vai ter álcool na sua composição, né? Então, a partir do açúcar, o micro-organismo vai fermentar e vai transformar isso em álcool, tá? Então, essa é a fermentação alcoólica. No caso da fermentação acética, ela vai ser proveniente, então, a partir da fermentação alcoólica. Então, a partir do etanol que foi formado anteriormente, isso é o processo que ocorre lá no beneficiamento do cacau também. Então, os micro-organismos vão
utilizar, né, micro-organismos, bactérias acéticas, com a finalidade de produzir o ácido acético, né, que a gente conhece aí que faz a composição do vinagre. Então, vejam que na reação nós temos um álcool etílico, que em contato com o ar, né, começa o processo de oxidação, e juntamente com os micro-organismos, né, as bactérias acéticas, vão gerar um produto, né, que é o que está à direita da seta, que é o ácido acético mais água. Então, aqui o processo já é um pouquinho diferente do que o que nós vimos anteriormente na fermentação alcoólica. E a fermentação lática, então, ela é aplicada na produção de diferentes alimentos, tanto de origem vegetal, como o picles, o chucrute, que é a conserva de repolho, né? Azeitonas, quanto de origem animal, como queijo, iogurte, salame. A fermentação lática, ela é chamada, tem esse nome, né, em função do ácido lático, que é o produto principal da sua reação. E esse processo de fermentação lática, gente, ele acontece por bactérias láticas de diferentes tipos. E aqui nós temos alguns nomes que talvez alguns vocês já ouviram e que eles vão ser bem comentados nas nossas aulas em função da produção de iogurte, por exemplo. Então, nós temos os lactobacilos delbrueck, bulgaricus, que são bem comuns em iogurtes, lactobacilos pentosus, lactobacillus casei, leishmani, streptococcus latis, entre outros. Esses são os principais dos produtos que a gente conhece, né? Mais comuns, leite fermentado, iogurtes em geral. Então, a fermentação do leite, né, vai resultar em vários produtos. Todos eles possuem uma durabilidade mais extensa do que a do leite fresco. Então, isso é uma vantagem bastante grande na fermentação, né, na obtenção desses produtos fermentados. Essa durabilidade, ela se deve à produção do ácido lático, que resulta numa maior acidez do produto, e, consequentemente, né, quando eu aumento a acidez, eu tenho um abaixamento do pH, dificultando o crescimento dos micro-organismos que podem fazer mal à saúde, né, ou, no caso, os patogênicos ou deteriorantes. Então, por isso que existe uma dificuldade maior no desenvolvimento de micro-organismos nesses produtos quando comparada com o leite fresco, por exemplo. O leite, né, assim como qualquer outro produto, tem que ter boa procedência, tem que ser de qualidade, livre de antibióticos e resíduos tóxicos. Caso se tenha um leite com a presença de antibióticos no processo de obtenção do iogurte, o antibiótico presente no leite vai acabar matando, digamos assim, o micro-organismo do iogurte, né? Quando a gente está doente, está com alguma infecção, né? Seja uma infecção urinária, por exemplo. Enfim, tem alguma bactéria ali que a gente sinalizou no nosso organismo, fez exame. O que a gente vai fazer? Ou tá gripado, enfim, vai tomar um antibiótico. Por quê? Porque esse antibiótico tem a capacidade de matar aquele micro-organismo, né? Aquela bactéria que seja. Aqui acontece do mesmo jeito. Ela é uma bactéria do bem, mas ela vai ser morta com antibiótico. Tá? Então, por isso que é muito importante aqueles testes que nós falamos lá no início das aulas em relação à composição química, à microbiologia e também a determinação da presença de antibiótico. Aconteceu uma vez que eu estava fazendo estágio que não foi feito a análise de antibióticos, porque é uma análise um pouco mais cara, e o Laticínios não fez. E aí um tanque inteiro de iogurte teve que ser jogado fora, porque ele não fermentou, ficou uma água, em função, depois foi feito, né? Tinha uma amostra, depois foi feita a análise, e continha antibiótico no leite, por isso que não deu certo, né? Mas deveria ter sido feito antes.
Então, de uma maneira geral, esse leite ele precisa manter um padrão de qualidade estabelecido, né, pela legislação em vigor no país que produz ou que comercializa. O processo fermentativo para leite funciona da mesma forma que nós comentamos sobre o processo fermentativo que vocês fizeram no experimento de vocês em casa. Os micro-organismos precisam de energia para sobreviver, né, para manter o seu metabolismo. Então, as bactérias fermentadoras vão utilizar a lactose, que a lactose é o açúcar do leite. Essa quebra de lactose vai se dar em função da enzima lactase, né? É mais ou menos isso que acontece, ou melhor, que não acontece para quem é intolerante à lactose, né? Não ocorre essa quebra aí da glicose e da galactose. E é isso que é adicionado nos leites sem lactose, por exemplo, a enzima lactase, tá? Então, os micro-organismos para a produção, para a fermentação láctica, vão quebrar essa lactose em glicose e galactose, e esses dois açúcares que vão auxiliar aí nesse processo fermentativo, né? Não vai ser a lactose diretamente, mas sim depois que ela é quebrada, né? Então, essas enzimas elas vão quebrar essa lactose e depois vai seguir o processo fermentativo. Então, a partir da glicose que ocorre a fermentação, originando o ácido lático como um produto final. Então, nós temos, né, o exemplo anterior, que ocorreu a quebra da lactose em glicose e galactose, e a glicose foi responsável aí pela produção do ácido lático nesse processo fermentativo. Deu para entender isso, gente? Caso não tenham entendido, me sinalizem que eu explico novamente, tá? Mas aí, como a produção de ácido lático, que foi obtido ali no processo fermentativo, vai resultar na produção de leite fermentado como iogurte, tá? Isso que a gente precisa saber nesse momento. Então, com a produção do ácido pelas bactérias láticas, as proteínas presentes no leite vão ficar instáveis, né? A gente sabe que o leite aí tem uma composição muito rica. E qual é o maior constituinte do leite, gente? É a água, né? Que alguns erraram lá nas perguntas do quiz. Então, além da água, tem proteínas, carboidratos, sais minerais, né? Então, essa proteína presente nesse leite, elas vão ficar instáveis em função desse ácido lático, né, que foi desenvolvido pelas bactérias láticas. E essa proteína que vai ficar instável, ela vai formar um emaranhado de proteínas, semelhante a uma rede, né, de uma forma geral falando, deixando o leite fermentado espesso e firme. Esse processo também é chamado de coagulação ácida do leite, tá? Meio devagarinho para vocês entenderem. Então, esse ácido lático, ele é resultante da fermentação e ele é produzido em duas fases, que são chamadas de vias metabólicas. Então, na primeira fase vai ocorrer o processo chamado de glicólise e na segunda fase a fermentação propriamente dita, tá? Onde tem aqui as etapas, né, nessa reação, nessa imagem desse processo fermentativo. Então, no processo de glicólise, que é a primeira fase, vai ser produzido um composto intermediário. Ele vai ser chamado de piruvato. Após a glicólise, vai ocorrer a fermentação. E o piruvato vai ser convertido em ácido lático. Então, dentro desse processo, vejam que inicialmente nós temos a glicose, né? Ela vai se transformando ali em ATP, piruvato, NADH e forma ATP novamente. E isso vai ser convertido em ácido lático. Então, cada molécula de glicose, que é composta por 6 carbonos, ela vai ser oxidada
e vai perder esses átomos de hidrogênio, transformando-se em 2 moléculas de piruvato, que é o que a gente consegue visualizar na imagem. Esses átomos de hidrogênio perdidos são transferidos por essas moléculas transportadoras, que é o NAD. E o NAD vai carregar as moléculas de oxigênio que foram oxidadas lá na glicose, tá? Sendo que vai para a etapa, então, da fermentação. Essas moléculas de piruvato que foram produzidas na primeira fase vão ser reduzidas, né? Vão receber os átomos de hidrogênio, aquele que foi oxidado, né? Na fase 1, originando finalmente o ácido lático. Gente, esse é um processo mais a fundo, né? Da reação mesmo. É importante que vocês visualizem essas reações, a gente vai conversar sobre elas, eu vou falar mais sobre ela ao longo das aulas, mas agora é um primeiro momento que vocês vão ter contato com essas informações, tá? Para daí a gente entender de fato o processo fermentativo que ocorre nos derivados lácteos. Então, o leite, ele apresenta 2 grupos de proteínas, que são as proteínas do soro, em menor quantidade, cerca de 20%, e as caseínas, em maior quantidade, cerca de 80%. Então, tem muitas pessoas que são alérgicas à proteína do leite. Vocês já devem ter ouvido isso. Então, elas são alérgicas à caseína, por exemplo, tá? A formação do ácido lático vai provocar um abaixamento gradual no pH do meio aquoso, né? Ou seja, o pH ali do leite, até um ponto que as cargas, né, na superfície das moléculas de um dos grupos de proteína, no caso essas caseínas, tornam-se nulas. E esse ponto é chamado de ponto isoelétrico, ou seja, vai tendo um abaixamento gradual nesse pH, o que é desejável para a formação da fermentação. Essas micelas de caseína, né, as cargas vão se anular, atingindo um grau de solubilidade menor, né, ou seja, as moléculas, de uma maneira geral, vão perder a capacidade de se manter dispersas no meio e vão começar a se unir, formando um aglomerado de caseína, que é aquela característica mais grossa quando começa a formar o iogurte, tá? Também nessa etapa vai ocorrer a saída do cálcio, né, que de uma maneira bem grosseira dentro do leite, dentro dessas caseínas, é como se ele funcionasse como um cimento, né? E com a saída do cálcio nesse processo, essas caseínas, né, essa proteína que antes estavam juntas formando uma micela, também vão ficar fragilizadas, né, o que vai contribuir para esse processo de coagulação. No final da etapa da coagulação, restará uma massa coagulada, que é o coalho, né, mais firme, e uma parte líquida, que é o soro do leite. Né, um processo que vocês já visualizaram isso em algum momento da vida de vocês, e talvez não tinham, não sabiam, né, ou alguns talvez inclusive sabiam sobre isso, de como funcionava esse processo, por que chegou naquela característica. Então, a coagulação ácida, né, desse processo todo, considerando o ácido lático, nessa fermentação lática, é utilizada na produção de produtos como fermentados, em geral, e até mesmo usada exclusivamente na fabricação de alguns tipos de queijo, como é o queijo tipo Petit Suisse. Eu não sei se eu já falei com você sobre isso. O Petit Suisse, ele é fabricado por algumas empresas com os nomes comerciais como Danoninho e Xambinho. Então, gente, o Danoninho e o Xambinho não são iogurtes, mas sim um tipo de queijo, chamado de Petit Suisse. Não sei se vocês já sabiam dessa informação.
Quando eu descobri que o Danoninho não era um iogurte, e sim um queijo, eu tive um treco quase, porque foi algo muito curioso para mim na época, nem imaginava algo desse tipo. Mas então, para quem não sabia, né? O Danoninho e o Xambinho são um queijo. Por isso também que eles têm uma diferença, né, em valores quando a gente compara marcas, mas é porque ele é um produto diferenciado também. Então, em derivados lácteos, os micro-organismos fermentadores podem ser bactérias homofermentativas ou heterofermentativas. O que isso quer dizer? As bactérias homofermentativas, elas, quando produzem, são chamadas de homofermentativas quando elas produzem essencialmente ácido lático, como produto final. Daí o prefixo homo, né, por produzirem com o ácido lático como um único composto. Já as bactérias heterofermentativas, elas produzem, além do ácido lático, outros compostos, né, como ácido acético, por exemplo, ácido propiônico, butírico, enfim, gás carbônico, e daí o prefixo hétero, né, que vem da palavra grega héteros, que significa diferente. Então, uma bactéria homofermentativa vai produzir apenas ácido lático. Uma bactéria heterofermentativa, diferentes produtos. Isso pode ser, né, determinado de acordo com análises de qual é o tipo de bactéria presente ali, né? Aí é um estudo um pouco mais avançado, tá, gente? Então, de uma maneira geral, esse é o processo de obtenção, é o processo da fermentação lática e o início do processo da produção de iogurte. É um processo simples, tanto que é por isso que a gente vai fazer em casa essa semana, vai tentar fazer, né, um iogurte. Então, vocês vão ver que o processo é bem simples e o que a gente vai precisar entender é como acontece, né, essa fermentação lática, que a gente já viu mais ou menos, que nós precisamos de açúcares inicialmente, e vai precisar de um micro-organismo, né, e um meio específico, aonde, ocorrendo essa fermentação lática, a proteína do leite vai ser desestabilizada e, consequentemente, vai formar o iogurte, tá? Então, eu não preparei material para vocês, eu vou explicar e vocês vão anotar aí no caderno de vocês, numa folha, como que vocês vão fazer essa experiência essa semana, tá? É bem simples. Vocês vão precisar de 1 litro de leite integral, tá? Qualquer marca. Acho que pode ser Frimeza. Tô brincando, gente. Marca o que vocês quiserem. 1 pote de iogurte natural, tá? Vocês vão no supermercado e vocês vão escolher um iogurte natural da marca que vocês quiserem. Iogurte natural é aquele que não tem sabor. Normalmente acho que tá escrito natural, alguma coisa assim. Então, é 1 litro de leite e um pote de iogurte natural, tá? Além disso... Professor, esse pote de iogurte é quanto? O pote pode ser... Acho que ele não sei quantas ml vem, Gilmar. Acho que é meio... aquele potinho assim, sabe? 300 e poucas ml. Ah, então eu já sei qual. Isso. Não sei certo, mas a Frimeza tem aquele copinho assim, sabe? Aquele lá mesmo. Já é o suficiente. Além desses ingredientes, quem tiver, tá, gente? Precisaria um termômetro. Mas a gente pode fazer meio no olhômetro, tá? E quem tiver um termômetro aí dos filhos também, higieniza bem, acho que dá para usar.
Pessoal, só para ter uma ideia mais ou menos da temperatura. Então, vocês vão ter esses ingredientes. E como é o processo? O primeiro passo, vocês vão aquecer esse leite a aproximadamente 45 graus. Então, é uma temperatura bem baixa, tá, gente? O leite vai ficar morno. É mais ou menos igual à água que vocês usaram para fazer o experimento semana passada, tá? Morno, um leite morno. Por isso que eu falei. 1 litro. Oi. O litro todo. 1 litro. 1 litro. 1 litro. Vão aquecer Tá bom. esse 1 litro de leite, tá? 45 graus aproximadamente, tá? Não muito mais do que isso, porque vai matar o micro-organismo, tá? Então, feito isso, aqueceu lá 45 graus, vocês vão adicionar o iogurte natural que vocês compraram e vão misturar bem ele a esse leite aquecido. Então, vão pegar o copinho lá de iogurte natural, vão colocar dentro do... o leite já vai estar morno, vocês já vão ter desligado o fogo. Vão colocar o iogurte lá dentro e vão mexer bem. Vão misturar bem, tá? Esse é o segundo passo. O terceiro passo, vocês vão pegar essa mistura, né, de 1 litro e vão colocar isso dentro de uma bacia ou de um pote, algo que tenha tampa de preferência, tá? E que vocês consigam fechar bem. Pode ser um pote de sorvete, por exemplo, que tem ali a medida. Importante que esse pote seja bem limpo, tá? Se tiver alguma coisa de vidro também, é até melhor para a higienização. Mas pode ser de plástico. Lavem bem, passam uma água quente. Vocês vão colocar dentro desse pote, né, ou dessa bacia, a mistura aí do leite com o iogurte. E vocês vão deixar descansando por até 24 horas. Como agora está muito frio, é interessante que vocês deixem esse pote em uma temperatura que mantenha a temperatura, que ela não fique muito gelada. Então, assim, de repente, colocar dentro de uma caixa de isopor, dentro de algum cooler, se vocês tiverem, ou até mesmo envolto em jornais, só para que dentro dessas 24 horas a temperatura desse leite não diminua demais, entendem? Né? E eu tô falando principalmente essa característica agora porque a gente está em dias muito frios, né? Se fosse uns dias mais quentes, ia ser bem mais tranquilo, tá? Então, o ideal seria vocês deixarem envolto nisso, ou né, na caixa de isopor, que ficasse numa temperatura próximo de uns 30 e poucos graus, seria mais ou menos isso, tá? Por 24 horas. Depois dessas 24 horas, vocês vão perceber que todo aquele leite que vocês prepararam vai estar com uma consistência firme. Quando ele tiver com essa consistência firme, o iogurte já vai estar pronto. E aí, vocês vão poder consumir já esse iogurte. Vejam que é muito simples. E aí, vocês podem escolher se nesse momento vocês vão colocar algum sabor, né? Por exemplo, querem colocar um sabor de morango, comprar aqueles sabores artificiais, querem adicionar fruta dentro desse iogurte, querem consumir com mel ou colocar só açúcar. Enfim, é a gosto de vocês. Se vocês quiserem continuar fazendo o iogurte, vocês guardem um pouco do iogurte natural antes de colocar o sabor, né, e o açúcar nele, e vão fazendo esse processo aí frequentemente, tá? Então, essa é o experimento que vocês vão fazer essa semana. Quem vai fazendo, vai tirando foto, vai mandando pra gente. Eu vou fazer também. Nunca fiz iogurte, tá, gente? Mas acho que vai dar certo.
E aí depois a gente vai conversando e semana que vem a gente comenta se deu certo, tirem foto comendo, fazendo aí quem usou fruta, enfim. Vai da criatividade de cada um. É um processo bem simples e é a partir desse processo que a gente vai entrar no assunto da industrialização do iogurte, tá? Alguma dúvida? Esse leite esse iogurte natural, ele tem de vários, por exemplo, várias gramas. Tanto faz quantas gramas vai ter. Tanto faz, pode ser aquele, para 1 litro, Francisco, aquele mais ou menos assim. Deixa eu olhar aqui quantas gramas que é, só pra gente tirar dúvida. Sim, amor, tá no UPA? O leite não pode ser substituído tipo, pelo achocolatado. Tem que ser o leite, né? Tem que ser o leite. Depois você pode incrementar, Ricardo. É porque eu tive uma ideia uma vez de criar que eu sempre pensei por que eles nunca fabricaram um iogurte de chocolate. É um sabor que todo mundo prefere, o chocolate. E daí uma vez eu comentei com o pessoal ali da Frimeza, mas não deram muita importância. Nossa, me fez pensar agora. Ô, prof. Fernanda. Faz esse teste, pega um pouquinho, se você fizer, depois que ele virou iogurte, pega um pouquinho e coloca a chocolatada e vê o que acontece, que gosto que fica. Eu acho que vai ficar muito parecido, talvez eles não fazem, Ricardo. Eu acho que vai ficar tipo aqueles flan, Oi? Eu acho que aqueles pudim, quer dizer, talvez. Vai ficar tipo aquela sobremesa lá, eu acho. Mas faz lá e tenta, vamos conversar sobre isso, porque agora fiquei curiosa. Gilmar, fale. Eu tenho um iogurte aqui de 180 gramas. Queijão. É mais ou menos esse tamanho. Eu acabei de olhar aqui, 165 gramas aquele potinho, aquele copinho da Frimeza. Pode ser aquele lá. Tá vendo? Ele está escrito iogurte natural integral. Não era Frimeza. Gilmar, mas não é o requeijão? Não, esse aqui tem, mas tô falando. Ele está mostrando o tamanho. É mais ou menos isso. Não vou fazer com requeijão, hein? Não vai dar certo. Vai fazer com requeijão, vai dar tudo errado. É que requeijão passa no pão, Gilmar. Ah, tá. Obrigado, professora. A mulher tá me zoando aqui já. Pessoal, entenderam? Eu só quero ver se a Neuci já vai fazer hoje à noite. Neuci, você tá aí? A Neuci, semana passada, falou que ela fica agoniada. E ela já fez logo a do fermento. Talvez amanhã já vai sair iogurte da Neuci. Iogurte hoje não, porque não tem em casa. Oi? Esse dia tava cheio. Iogurte hoje não tem natural em casa. Ah, se tivesse ia sair, né, Neuci? Com certeza, já tinha. Pessoal, vocês têm, então, até a semana que vem para fazer, tá? Vamos fazendo, vamos postando aqui, acho que vai ficar bem legal. Certo? Alguma dúvida? Mas ele dá certo com iogurte já com sabores, só que tem que ser um pouquinho mais concentrado. Então, pode ser, Gilmar, eu nem comentei porque eu acho que o sabor ali, o açúcar pode interferir um pouco. Então, assim, a gente vai conseguir visualizar melhor o que realmente acontece tendo ele naturalmente. E é legal que vocês olhem o rótulo do iogurte natural que vocês comprarem e verifiquem ali quais os micro-organismos que tem presente. Tá? Se quiser, então dá de fazer bem facilmente, viu? Tem alguém falando aí que o integral é horrível. Eu também acho que é um gosto ruim. Mas por isso, gente, que vocês podem colocar o sabor que vocês quiserem depois.
E o É que eu Ricardo já vai fazer fiz, o teste aí do chocolate, do é achocolatado. que eu já fiz ele assim, com esse iogurte comum mesmo, né? Desse pacotinho. Só que você tem que colocar, tipo, se esse pacote você vai colocar 160, tem que colocar 300 e poucos. Tem que colocar quase que o dobro, tem que concentrar mais, no caso. Sim. Aham. Porque daí ele é menos concentrado, né? Isso. Uhum. Se der certo a minha experiência, eu vou patentear a minha daí. Olha aí, ó, Ricardo, você já chega lá na firmeza e fala, olha aqui, vamos Não conversar um quero pouco melhor? a minha ideia. Vou começar a fazer amostra grátis, daí vou adquirir clientes. Faz um teste com o achocolatado, acho que vai ser mais fácil, porque ele tem mais açúcar, então ele vai dissolver melhor e vai ficar mais doce. Por exemplo, se tu tentar com cacau, tu vai ver que a solubilidade vai ser mais difícil, ele vai ficar com uns gruminhos assim, sabe? Mas tenta aí, vamos ver o que vai dar. Fiquei curiosa. Mas sabe, Sim. Ricardo, que eu nunca pensei nisso, porque eu não sou muito fã de iogurte. Eu gosto médio. Acho que por isso que eu nunca pensei no iogurte de chocolate. Mas é uma boa. E tem outra coisa também, sabe o que eu acho? É que como o iogurte tem um sabor mais ácido, normalmente os sabores, eles têm uma certa acidez, né? Por exemplo, a gente encontra iogurte de morango, principalmente, que é uma fruta ácida. Que mais? Agora tem aquele de maracujá, que até o grupo do Francisco fez análise sensorial, né? Era maracujá com gengibre? Acho que era, né? Isso também combina com Isso era uma acidez. Eu acho que é mais nesse sentido, talvez. Pode ser que o doce do chocolate com o ácido ali, não sei se faria uma combinação muito boa. Pode ser que Teria seja que isso, ter eu um não sei. equilíbrio, né? Talvez. Pode ser Mas que isso fique aí, um talvez sabor uma pessoa meio... que já produz lá deles poderia tentar, no caso, né? Alguém que fabrique, né? Tentar ver se der. Só se já fizeram e não deu certo. Mas então, por isso que eu falo, não vai tentar em tudo, né? Vai que fica horrível, você vai perder o iogurte todo, pelo amor de Deus. Tentando um pouquinho só, pra ver. Mas eu fiquei curiosa para saber o que vai acontecer. Gente, entendido então? Bora fazer iogurte? Daqui uns dias eu chego com um experimento para nós fazer uns queijos. Aí vai ficar um pouco mais difícil, né? Tá de iogurte, né? Beleza, gente? Beleza. Boa noite, então. Até amanhã. Ah, pessoal, antes de vocês saírem, eu quero perguntar uma coisa. Vou parar a gravação aqui para não ficar muito tempo.